Uma fonte de tensão é um dispositivo que mantém seus valores de tensão e de corrente elétrica constantes, independente da carga nela aplicada. Este tipo de equipamento possui uma força eletromotriz, que faz com que seja fornecida energia ao circuito nele ligado. No caso de uma fonte de tensão ideal, sua diferença de potencial é igual à força eletromotriz, já que não existe algum tipo de resistência no interior do sistema. Já em uma fonte de tensão real, encontra-se uma resistência interna, que faz com que o valor da DDP seja menor do que da força eletromotriz. Tem-se essa relação entre esses elementos através da equação. A diferença de potencial da fonte é igual à força eletromotriz menos a resistência interna da fonte vezes a corrente. Esse trabalho tem como objetivo de determinar e analisar o comportamento de uma fonte de tensão e determinar a sua força eletromotriz e sua resistência interna com o auxílio de um multímetro. A importância do estudo desse tema dá-se pela necessidade de tentar obter a menor resistência interna viável ao se criar um sistema, de modo que sua potência seja a maior possível. Os materiais utilizados foram fonte de tensão contínua e regulável, um amperímetro, um voltímetro, um potenciômetro e cabos para conexão. No procedimento experimental, liga-se uma fonte de tensão a um reostato, caracterizado por ser um componente com resistência de grafite que pode ser variado. Depois, em série, é ligado um multímetro para a coleta de dados da corrente elétrica e outro em paralelo com o reostato para a coleta de dados de tensão. Ao obter os dados com somente o reostato, observou-se que o gráfico de potência por resistência obtido não era satisfatório, uma vez que não podia observar a curva quando a resistência aproximava do zero. Então, utilizou-se 3 reostatos em paralelo, a fim de aperfeiçoar o gráfico. Ainda assim, não foi possível ter a curva completa de potência por resistência. E para calcular o coeficiente angular e linear, foi feito um gráfico de tensão por corrente. Analisando o gráfico tensão por corrente, com o auxílio da regressão linear, obtemos um valor para o coeficiente angular de menos 9,59 e para o coeficiente linear de 11,91. Aí, voltando na equação onde a DDP é igual à força eletromotriz menos a resistência interna da fonte vezes a corrente, obtemos como valor da força eletromotriz 11,91 volts e a resistência interna 9,59 ohms. De acordo com a teoria, a tensão medida direto da fonte, cujo valor era de 13,6 volts, deveria ser a mesma que a força eletromotriz. Porém, com a resistência dos cabos presente no sistema, a resistência interna, notou-se uma diferença de 1,7 volts no sistema, resultando em 87,5% da tensão inicial. Como não conseguimos obter uma resistência próxima de zero, não conseguimos montar um gráfico completo, como era esperado no experimento.